Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vamos para os conjuntos aqui, né? Já a quinta parte aí dessas outras variáveis básicas em Python, tá? Bem, conjuntos, tá? Elas são coleções de elementos que são diferentes uns dos outros, tá? Então, é uma estrutura de dados que não permitem duplicar elementos, tá? Esses conjuntos são não ordenados, então não tem uma ordem pré-definida, tá? E você também, diferentemente da lista, você não consegue utilizar um índice para chegar naquele elemento, tá? Os conjuntos podem ser alterados, tudo mais, né? Para conjuntos não alterados, você pode usar o frozen set, que a ideia é meio parecida aqui, tá? Bem, vamos lá? Como se cria um conjunto? Uma das maneiras é utilizando chaves, tá? Então você tem, por exemplo, A é o conjunto, né? 1, 5, 9, 7, 3, tá? Perceba que eu gerei dessa forma e quando eu imprimi, ele meio que ordenou para mim. Mas isso daqui não é sempre que vai acontecer isso, tá? Não necessariamente vai estar ordenado. Eu tenho aí o conjunto, né? Esse A é da classe conjunto e eu tenho 5 elementos desse conjunto, utilizando aqui len de A, né? Bem, o que mais? Eu posso criar também um outro conjunto, tipo Ford, Volkswagen, Fiat, Chevrolet, tá? Perceba aqui que quando eu imprimi, ele imprimiu Ford, Chevrolet, Fiat e Volkswagen. Isso é diferente da ordem que eu passei para ele, tá? Não é uma ordem alfabética, porque Ford está aparecendo antes de Chevrolet e de Fiat, né? Então, por isso que eu falei, a ordem aqui não vai importar dentro de um conjunto, tá? Então, o conjunto já, por definição matemática, em geral, ele não tem uma ordem específica, tá? E se eu tentasse acrescentar elementos duplicados? Então, por exemplo, aqui eu estou tentando fazer um conjunto C com os elementos 1, 2, 3, 2, 2. Então, 2, 2 já apareceu aqui antes, né? Então eles não vão ser inseridos. 0, menos 2 e 1. O 1 aqui aparecendo no final, mas eu já tenho ele. Então, quem vai aparecer no final das contas, né? Vai ser os elementos 0, 1, 2, 3 e menos 2, tá? Isso daqui também é da classe conjunto e também possui 5 elementos aí, tá? Perceba que o conjunto pode ter elementos de tipos diferentes, tá? Então, inteiros, booleanos, letras, né? Isso daí pode acontecer, tá? O que você tem que tomar cuidado é o que a gente já viu em algumas aulas anteriores, que a gente tem itens que são iguais. Por exemplo, 0 é a mesma coisa de false, 1 é a mesma coisa de true, né? Então, aqui a gente tem esse problema. 1.0 é a mesma coisa de verdadeiro, é a mesma coisa de 1, por isso aqui ele não vai aparecer. Eu tenho também que 0 mais 0j é um número complexo 0, né? Mas ele só apareceu como false, tá? Então aqui em geral a gente vai utilizar, ele vai pegar a primeira definição, então por exemplo ele pegou false. A partir disso ele vai tentar inserir o 0, mas como tem 0 é igual a false, então ele não vai inserir. Tem o 1, insiro o 1. True, verdadeiro. Como ele tem 1, ele não vai ser inserido. Como 1.0, como eu já tenho 1, ele não vai ser inserido. E assim sucessivamente. Então, por isso, às vezes tem que ficar esperto só nessas pequenas coisinhas. Mas, em geral, a gente vai trabalhar com conjuntos de elementos que são do mesmo jeito, né, do mesmo tipo, e isso daqui pode não necessariamente acontecer, tá? Com relação à cópia de conjuntos, é a mesma coisa de lista, tá? Então, não dá para copiar uma lista simplesmente dizendo que um conjunto, dizendo que uma variável vai ser igual àquele conjunto, não. Ou ele tem que ser igual a uma cópia daquele conjunto, ou você vai redefinir aquele conjunto utilizando o construtor set, tá? Então, muito parecida com aquela lógica anterior. Bem, você também pode criar conjuntos vazios, tá? Mas aqui tem um jeito certo e um jeito errado, tá? Então, aqui, deixa eu até copiar essa parte aqui. Esse segundo jeito aqui é um jeito errado e esse primeiro jeito aqui é um jeito certo, tá? Bem, por quê? Quando eu utilizo o construtor vazio, eu tenho realmente
aqui um conjunto, tá? Vazio, com comprimento. Deixa eu ver aqui. Talvez o melhor jeito de imprimir isso daqui seja fazendo isso daqui, tá? Imprimir tudo de A primeiro. E depois, na outra linha, eu imprimo tudo de B, tá? Então, eu tenho aqui. Pronto. Então, olha só. Quando eu criei o A, eu criei um conjunto, um set, tá? Ele tem 0 elementos, o comprimento dele é 0 e é da classe set. Criar um conjunto abrindo e fechando chaves, para Python, ele vai considerar isso como classe dicionário, tá? Então, por isso, é uma maneira errada de se criar um conjunto vazio, tá? Então, nesse caso, você tem que realmente, de fato, usar aqui o construtor, tá? Você pode, né? Então, conjunto, assim como lista, você pode inserir ou remover elementos, tá? Então, você pode verificar, né? Então, olha só, eu tenho esse conjunto dos números ímpares de um dígito, né? Eu posso verificar, então, se o 1 está nesse conjunto A, isso é verdadeiro. 2 está no conjunto A, isso é falso, né? True está em A, lembrando que true é a mesma coisa de 1. 1 está aqui, né? Eu posso usar não 5 está em A, então aqui você pode pensar da seguinte maneira: 5 está em A, verdadeiro, mas quando eu coloco esse not, eu inverto, né? Então eu vou para falso, tá? Então o 2 está em A, é falso, mas quando eu coloco not, eu estou dizendo que aquele cara é verdadeiro, tá? Bem, posso fazer o seguinte também, usar um hash repetição para acessar todos os elementos do conjunto. Então eu posso fazer um for, né, basicamente, e eu vou imprimir o elemento que eu peguei daquele conjunto e vou elevar ao quadrado, tá? Então aqui eu acessei o elemento 1, imprimi o quadrado 1. Acessei o elemento 3, imprimi, né, o elemento 3 e 9. Então eu imprimo i ao quadrado. Então eu consegui imprimir para todos os elementos do conjunto, passando por cada um deles, tá? Posso adicionar? Posso. Tá? Então eu posso adicionar um 11, ele vai adicionar um 11 lá. Se eu tentar adicionar o 7, né, ele não vai dar erro e ele simplesmente vai continuar, né, dizendo, ó, o 7 está lá já. Ok? Bem, o que mais? Eu posso também pegar dois conjuntos, então eu tenho o conjunto A, né, que é 1, 5, 9, 7, 3, e eu posso simplesmente adicionar o conjunto B a esse conjunto A, né, fazendo a.update B, tá? Então eu tenho que o conjunto A foi atualizado com os elementos do conjunto B, né? O 0 não tem, inseriu, o 1 já tem, então não vai aparecer novamente. O 2 vai entrar, o 3 já tinha, então não vai modificar esse conjunto. Então esse conjunto aqui é praticamente a união, né, de A e B, só que atualizado no conjunto A, tá? Esse update eu posso utilizar ele também com listas, tá, e com tuplas, tá? Então ele vai adicionando aí elementos ao conjunto que eu estou fazendo, tá? Para remover elementos, você pode usar simplesmente o remove, tomando cuidado que o remove dá um erro caso ele não encontrar o elemento, tá? Para isso existe uma função mais safe, mais segura para isso, que é a função discard, tá? Então eu posso tentar descartar o 7, se ele existir vai descartar, que é o caso, mas eu posso tentar também descartar o 11 e ele não vai dar erro. Ele simplesmente vai olhar, descarta se tiver. Seria mais ou menos isso. Bem, tem como usar pop também, tá? Então ele vai eliminando aí elementos aí, só que você não define especificamente qual que vai sair, tá? E para remover todos os elementos do conjunto, você pode utilizar clear, né? Então, a partir do momento que você tem um conjunto e você usa a função clear para esse conjunto, você tem aí um conjunto zerado, né? Um conjunto vazio aí depois.
tá? Bem, lembrando um pouco de conjuntos, a gente tem aí várias relações entre conjuntos, né, que são bem conhecidas. Então, por exemplo, a gente tem A união B, a gente tem A interseção B, a diferença A menos B, a diferença simétrica, né, A menos B com B menos A, né? E eu posso fazer isso gerando um novo conjunto, ou eu posso fazer isso atualizando um desses conjuntos, tá? Então aqui tem todas as funções que fazem isso, tá? E ainda tem aqui algumas outras funções, por exemplo, será que um conjunto é totalmente diferente do outro, ou seja, não tem nenhum elemento em comum? Então eu tenho aqui a função de disjoint, né? Eu tenho também a questão de se um conjunto ele é subconjunto do outro, tá? Então se ele é subconjunto do outro, ou seja, se o primeiro está contido dentro do outro. E aí também a gente tem a função isSuperset, né, que seria aí relacionado a se um conjunto também está contido no outro. Mas eu pergunto, né, se um conjunto contém o outro, né, nesse sentido. Então, por exemplo, imagina aqueles dois conjuntos, né? 1, 5, 9, 7, 3, conjunto B. Eu posso criar um conjunto C, né? Que é a união desses dois conjuntos aqui. Ou posso simplesmente, né, fazer um update de um deles, né? Ou seja, pegar um deles e atualizar, né? Em alguns casos, aí eliminando algumas cópias e tudo mais. A interseção, mesma coisa, tá? Então, depois vocês rodem esse arquivo aí em casa, tá? Você também pode fazer a diferença, A menos B. Você pode também fazer a diferença B menos A, tá? E aí você tem a função difference update, né? Caso você queira aí fazer o update direto, tá? Você também tem a diferença simétrica, enfim, e a diferença simétrica com update também, tá? Para conjuntos, né, e subconjuntos, imagina que, por exemplo, eu tenho esse conjunto A, B e C, tá? O A, ele está contido em B? Não, tá? Mas o A, ele contém o conjunto B dentro dele, né? Porque o A tem os elementos 1, 9 e 3, que são os elementos do conjunto B, tá? C, ele é um subconjunto de A, isso é falso. E o A, ele é subconjunto dele mesmo, verdadeiro, tá? Então, perceba aí algumas propriedades aí já aparecendo. Bem, eu também tenho aí alguns operadores, né? Por exemplo, aqui, se o A é menor do que B, tá? Isso é falso. Se o A é maior do que B, é verdadeiro. C é menor do que A, é falso. A é menor do que ele mesmo, falso, né? E o A é menor ou igual a é verdadeiro. Enfim, dá para usar esses operadores aqui de forma bem tranquila. Você tem também o disjoint, né? Se eles não têm nada a ver, então, por exemplo, 2, 4, 6 não tem nada a ver com o conjunto A, né? Então, esse segundo cara aqui vai dar verdadeiro. Mas o A e o B, eles têm elemento em comum, que é o 1 e o 3. Então, eles não são disjuntos, né? E mesma coisa, B e C, eles também têm elementos em comum, por isso eles não são disjuntos. Tá? Próxima parte a gente vai ver dicionário. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.